dia. Espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês agora tenham um tempinho, né, de poder se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, né? Porque palavra aberta significa Jesus em nosso coração. Porque cada versículo é um grande e precioso encontro com o nosso Criador. Amém? Então, cada versículo que estudamos aqui, cada lição, cada devocional, tudo isso são sementinhas que são plantadas em nosso coração e que são regadas, maravilhosamente bem cuidadas pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Amém? Queridos, esta semana nós estamos estudando aí sobre as guerras no livro de Josué, né? E eu estou fazendo aqui hoje, eu estou preparando esse material, né? Esse vídeo, né? Como um comentário adicional ao que vemos durante a lição, né? A recapitulação da lição, certo? Então, sempre que for necessário, eu quero aqui publicar comentários adicionais a respeito do assunto da semana, né? Mais especificamente da lição da Escola Sabatina, né? De qualquer que seja, deste trimestre vai ser essa, né? Creio que seja a mais significativa, e para as outras lições também que virão para o ano, pretendo também ter sabedoria de Deus para poder sempre elaborar comentários adicionais a respeito do assunto em questão, certo? Então vamos lá. Quando eu disse na lição da Escola Sabatina que possivelmente o livro de Josué seja o mais combativo de todos os outros livros da Bíblia, né? Eu estou falando aqui sobre as guerras santas, exatamente, né? Só que para começo de conversa, né, eu peço por gentileza que você desconsidere tudo aquilo que você aprendeu sobre as cruzadas, tá bem? Na escola, no ensino médio, enfim. Porque aquilo que ocorreu no século XIV, XV, por aí, XVI, nada tem a ver com o povo hebreu pós-Egito, entendeu? E eu tenho aqui pelo menos 7 razões para que você não compare uma situação com outra situação, ok? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? São períodos diferentes da história, contextos diferentes da história, né? Personagens diferentes da história, né? Enfim, não tem nada a ver com o povo hebreu pós-Egito, né? Por quê? Porque já vou dar a primeira razão, né? Porque quando Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, ali não estava sendo prometido que Israel seria uma superpotência, né? Ali não estava prometido que Israel teria um exército, né, formado, um exército profissional, altamente qualificado,
né? Não foi isso que Deus prometeu para Abraão, né? E tendo isso em vista, isso é muito significativo, porque durante as primeiras batalhas do povo de Deus pós-Egito, que o povo de Deus enfrentou com Deus na frente, né? Deus permitindo que houvesse guerra, todas as vezes que Deus permitiu que houvesse guerra, que fosse lá e lutasse, o povo de Deus venceu. E na sua maioria, não foi por competência ou habilidade militar, foi por intervenção divina. Unicamente por intervenção divina. Jericó caiu por intervenção divina. O Mar Vermelho se abriu por intervenção divina. Qualquer que seja a guerra contra a natureza, né? E agora, vamos morrer afogado? Não vai se abrir? Não. Deus disse ao povo para marchar, o povo marchou e o mar se abriu. Então, quer seja contra fatos que não dá para mudar, como a natureza, como o mar, por exemplo, com qualquer outra coisa, ou com seres humanos, né? Deus proveu a libertação para o povo de Israel, que, na sua maioria, não tinha preparo militar, né? Não era profissional, não tinha estrutura militar que os outros povos tinham, né? E que, porventura, também existe hoje, né? Hoje o exército de todos os países praticamente são profissionais, né? Mas naquele tempo não. Naquele tempo só os amorreus, gigarzeus, jebuseus, filisteus, cananeus, entre outras nações, que eram profissionais, né? Que estavam anos-luz na frente de Israel, né? Israel, claro que se pegarmos imediatamente o pós-Egito até a monarquia de Davi e Salomão, é claro que o povo de Deus teve aí um passo a passo a ser seguido, né? Mas mesmo assim, sob orientação de Deus. Mesmo assim, sob orientação de Deus, né? Então, primeiramente, eles eram amadores e voluntários. Eles não eram obrigados a participar da guerra. Eles não eram obrigados, eles eram amadores e voluntários, né? Então, todas as batalhas que Israel travou eram travadas por amadores e por voluntários, né? Segundo aspecto, os soldados israelitas, especificamente, eles não eram pagos, uma vez que eles não eram profissionais, então, logicamente, eles não tinham o porquê de receber salário, né? Obedeciam às ordens de Deus, haja vista que até a monarquia, né? Ou seja, do pós-Egito até a monarquia, eles eram de regime teocrático, onde Deus dava as ordens e o povo é que obedecia, né? Então, eles não deviam lutar, né, nesse contexto, né, eles não deviam lutar para obter ganhos pessoais, né? Uma dica muito importante, uma nota muito importante. Então, quando eles lutavam, quando Deus permitia a luta, era para era da vontade de Deus que aquele povo fosse julgado. Haja vista que Deus trabalhou e trabalha com longa data de misericórdia,
Mas quando a taça da misericórdia de Deus transborda, aí vem o juízo. Foi o que aconteceu com os habitantes de Canaã, né? Com os amorreus, ferzeus, jebuseus, enfim. Deus trabalhou com eles por 430 anos. E por 430 anos, eles foram duros de coração. E uma vez que Israel fora instrumento de misericórdia, durante esse longo período de 430 anos, né, desde a promessa até Josué pisar o pé em Canaã, né, um pouco terminando o período aí do deserto, né, de 40 anos, Israel mudou a chave. Ele, de instrumento de misericórdia, ele passou a ser, por Deus, instrumento de juízo. Ele foi lá, o povo foi lá e executou o juízo, né? Então, veja, quando Deus não permitia a luta para obter ganhos pessoais, como falei aqui, né? Então, isso significa que em muitos casos, em muitas guerras, quando eram ganhas as guerras, eles não podiam tomar para si despojos ou fazer saqueamento dos bens do oponente, né? Eles eram proibidos por Deus de fazer isso, né? Então vamos lá. Terceiro aspecto, né? A guerra divina ou guerra santa, né, só poderia ser travada por duas situações. Primeiro, para a conquista da terra prometida, e uma vez conquistada, era também para defender a terra prometida. Então era para fazer juízo às outras nações, e uma vez feito o juízo, agora era para defender a terra daquela conjuntura histórica específica, né? É um momento muito específico, um momento muito único, né, que eles estavam a viver, né? E aí, então, por Deus era permitido fazer esta guerra santa, né, para conquistar a terra prometida e para defender a terra prometida. Muito diferente das cruzadas, né, que aquelas pessoas diziam que era guerra santa, né, mas de santa não tinha nada, né, porque Deus não estava com eles. Eles tomavam, eles supunham que Deus estava com eles, né? A terra prometida hoje, nos dias atuais, não existe mais, né? Podemos deduzir, claro, historicamente, que a terra prometida é Israel. Isso podemos, historicamente, nos situar. Agora, dizer hoje que tal lugar, que num outro lugar existe uma terra prometida, isso já não mais tem sentido nenhum, né? A não ser espiritual, né? A terra prometida, nossa, minha e sua, está lá no céu e está garantida por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, Israel foi convidado por Deus, né, autorizado por Deus a lutar pela terra prometida, né, num contexto geográfico muito específico e num contexto histórico também muito específico, né?
Então, ou seja, depois deles tomarem posse da terra, depois deles se consolidar em seu território, em seu país, né? O plano agora original de Deus é que eles não mais deveriam se expandir militarmente, ok? Ou seja, eles não poderiam mais usar a guerra para se expandir. Agora, quem batalharia por eles era Deus, né? Era Deus. Então, como eu falei no começo, e volto a repetir, né? No chamado que Deus fez a Abraão em Gênesis 12, e na conversa de Abraão com Deus em Gênesis 15, ali não está inserido que o povo de Deus se tornaria um império militar de caráter expansionista, certo? Diferente de Roma, nos dias de Cristo, que tinha o caráter expansionista, Israel, por sua vez, após conquistar a terra, após se solidificar na terra, se consolidar na terra, era agora para ficarem ali e expandir conforme a vontade soberana de Deus. Então era Deus quem determinaria a expansão do povo de Israel. Então, e Deus, logicamente, tem os seus meios, tem os seus caminhos, e não precisa, de maneira alguma, de usar a guerra como ferramenta para poder expandir o seu povo, né? Quarto aspecto para considerar as guerras no livro de Josué como sendo específica para uma geografia específica e para um período na história específico, né? O início de cada guerra santa, né, estava determinado divinamente, considerado por Deus, né? Então, assim, toda vez que o povo entrava em guerra, né, primeiramente Deus comunicava sua vontade para Moisés, no tempo de Moisés, claro, obviamente, e para Josué em seu tempo, né? Então, toda vez que Deus ele falava para o povo marchar, ir em frente, ele comunicava a sua vontade para Moisés em seu devido tempo, né? E para Josué também em seu devido tempo. Então era assim que as guerras eram consideradas por Deus, né? Era assim que as guerras eram consideradas por Deus. Por exemplo, a guerra de Jericó foi uma guerra considerada por Deus, né? E outras guerras mais, a guerra contra os midianitas, né? Gideão, né? E várias outras guerras, né? Que houve a palavra de Deus a um profeta, se comunicando com um profeta, aí sim podemos dizer que aquela guerra era santa, que aquela guerra era aprovada por Deus, ok? O quinto aspecto, né, para considerarmos aqui como conteúdo adicional, né, da lição, é que quando Deus falava com Moisés e quando Deus falava com Josué, né, sobre
fazer guerra a outra nação, também Deus dava condições para que essa guerra fosse feita, né? Ou seja, vocês vão fazer jejum, períodos de jejuns, né? Deus estipulava 3 dias, uma semana, 15 dias, né? Deus estipulava o tempo que eles teriam de fazer jejum. Também era estipulado o tempo de fazer sexo com a sua esposa, né? O soldado israelita com a sua esposa. Então, esse tempo era de abstinência sexual e prática de jejum constante, né? E outra forma também, outras formas que Deus julgasse ali necessário para a consagração, para a santificação, né? Então, tanto é que santificai-vos hoje, porque amanhã Deus vos fará maravilhas em vosso meio. Então, essa palavra santificai-vos hoje, né, tem esse aspecto, né, de jejuar, de abstinência de sexo, enfim, são vários rituais, né, para se purificar, para estar limpo diante de Deus, né, a fim de executar o desígnio de Deus, né? E tudo isso sob a liderança de Moisés e Josué. Vale a pena destacar isso, né? Porque no tempo das cruzadas, por exemplo, não havia nem Josué e nem Moisés. Não havia profeta nenhum, né? Levantado por Deus, não havia profeta nenhum, né? Correto? E também tinha ali a cerimônia da circuncisão, né? Josué capítulo 5, da Páscoa, né? Josué capítulo 5 também, verso 10 a 12, né? Para renovarem a aliança com Deus. Também faziam parte deste preparo. O penúltimo aspecto para considerarmos diante disso, né, é que se um soldado israelita, né, ou um israelita qualquer também, que não fosse convocado, né, ele transgredisse uma destas regras, né, que eu falei, e tantas outras mais, né, ele se tornava um inimigo, né? Ele se tornava um inimigo. E sendo assim, ele se voluntariando, né, como inimigo, porque ele não respeitou nenhuma regra que Deus havia dito, né, por meio de Moisés e de Josué, ele era passível de morte, a pena capital, né? Por quê? Porque a pessoa voluntariou desafiando a autoridade de Deus por meio de Josué e de Moisés. Cada um, ambos, claro, em seu devido tempo, né? E contexto também. Então, ele se tornava passível de herem, ou seja, destruição total, né? Porque ele se voluntariou para ser inimigo do próprio povo, né? Coisa louca, coisa terrível, né? O fogo amigo, né? Onde já se viu, né? E Deus, é claro, em sua infinita bondade e misericórdia, não tolera, né? Porque Ele conhece o fim desde o princípio, conhece o nosso coração, conhece as intenções, né? E uma vez se confirmando isso, a pessoa morria mesmo, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, né? Claro, Deus dá graça, Deus dá períodos de graça, de misericórdia, enfim, né? Mas quando esse período é passado,
a correção vem, e vem com força, né? E finalmente, então, o sétimo aspecto aí, né? Quando Deus determinava a guerra, falava para Moisés, olha, vocês vão guerrear com tal povo, ou falava mesmo para Josué, vocês vão guerrear com tal povo, a estratégia é essa, mas já sabe de uma coisa, a vitória já está garantida. Então, meu amigo, eles nem precisavam se preocupar, né? É claro, devia ter o preparo, enfim, militar também, né? O estar ali, eu falo militar conforme o tempo foi passando, Israel foi se apropriando de armas dos inimigos, enfim, né? Tudo isso também, mais lá na frente, Deus não proibiu, né, que eles pudessem se equipar, né? Mas a guerra já estava ganha. Quando Deus falava, pronto. Podia vir Babilônia, Assíria, os três juntos, Babilônia, Egito e Assíria, era destruição total para os inimigos. Não tinha conversa, né? Agora, quando Israel, porque muitas vezes também Israel achou que era grande, não era, né? E foi fazer guerra, por exemplo, contra Ai, né? E Josué fala muito bem isso, né? Contra a cidade de Ai. Israel ali só fracasso, né? Por quê? Porque não era da vontade de Deus que houvesse essa guerra. Houve depois? Sim, houve depois. Mas quando houve depois, é porque Deus já havia permitido e também é porque Israel havia já feito juízo dentro do próprio povo. Porque ali está o contexto, e nós vamos estudar, né? Um pouco mais profundamente, né? Semana que vem, se não me engano, o pecado de Acã. Então, só depois que Israel fez o seu próprio julgamento, o seu próprio juízo, tendo Deus como juiz, né? Depois de ter feito o juízo, aqui Deus aprovou a guerra contra Ai e eles ganharam a guerra, ok? Então veja bem a diferença, né, entre eu me voluntariar e ir para a guerra e perder, fracassar, e quando a guerra é autorizada por Deus, né? Tem uma diferença aí gigante, né? Então, nós temos aí relatos, né, de que quando Israel obedecia à ordem de Deus, a guerra era ganha, e quando não obedecia, a guerra era perdida mesmo. Não havia conversa, né? E aí, diante disso, nós temos aí uma dúvida, né? A ira de Deus, né? Como assim, né? Deus, por um lado, mostra misericórdia, e quando não há mais misericórdia, vem a ira. Como que é isso, né? Simples, meus queridos. Deus dá tempo para todas as coisas debaixo do sol, né? E Deus, como supremo juiz, ele define, ele sabe quem é quem na história. Desde Adão e Eva, em Gênesis 1, 2 e 3, até nós hoje, em 2025, e mais além, avançando aí para a eternidade, Deus sabe quem é quem na história. Então, mais do que nunca, Deus sabe como fazer juízo. E Deus sabe como combinar
a misericórdia, o amor, juntamente com sua ira, né? Só para vocês terem uma ideia, a ira de Deus, ela aparece 580 vezes no Antigo Testamento, né? E 100 vezes no Novo Testamento. Então, de Gênesis a Malaquias aparece 580 vezes e de Mateus a Apocalipse 100 vezes, né? E nós precisamos entender a ira de Deus, né? Sobre 4 aspectos do caráter de Deus. Primeiramente, Deus ele é santo. Então, partindo deste pressuposto, você já entende que Deus não tolera nenhum tipo de pecado, ok? E por outro lado, se um lado é Deus não tolerar o pecado, por outro lado, de Gênesis, Apocalipse, Deus nos chama, Deus nos convida a sermos santos. Eu já li aqui na passagem, durante a lição, né, durante a explicação da lição, de Levítico 11:44 e de 1 Pedro 2:9, né? Uma no Velho Testamento e uma no Novo Testamento. Deus nos convidando, Deus nos chamando para sermos santos, ok? Então, e no meio disso, né, entre Gênesis e Apocalipse, temos o livro de Isaías, que também evoca a santidade de Deus, né? Isaías 6, né, que os anjos adoram a Deus ali, santo, 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 né? Então, nós temos ricos convites, chamados de Deus para para a nossa salvação, né? Então, nós temos de entender isso. O segundo é que Deus é justo, né? Deus, ele não, por ele compreender o fim desde o princípio, e os meandros entre uma ponta e outra, ele não pode ser parcial. Ele é um Deus justo. E por último, aliás, penúltimo, né? Deus, ele criou a mim e a você com livre arbítrio. Então veja, Deus nos criou como seres pensantes, que podemos nos associar a Deus ou dissociar a Deus. E por último, Deus, ele é amor, né? Deus, ele é amor. Então, assim, Jeremias, né, 31:3 diz: com amor eterno te amei, né? Então, veja que a indiferença e não a ira é que é o oposto do amor. Ou seja, como assim? Simples. Um Deus indiferente, ele pode até ter o nosso temor, mas ele nunca, jamais terá a nossa devoção, né? Então, em palavras humanas, vocês que são pais, né, também se iram com os filhos quando os filhos fazem coisa errada, né? Isso é perfeitamente normal, né? Agora, imagina pegar esse antropomorfismo e colocar em Deus, né? Deus também, ele não é diferente de nós. Deus também tem sentimentos, Deus também tem emoções, né? E tudo isso deve ser considerado e levado em conta. Tá bem? Então este foi o material que eu preparei, que eu julguei ser necessário para o entendimento desta lição desta semana, a lição de número 5. Né? E lembre-se, quem caminha com a Bíblia nunca está só ou sozinho, nunca, jamais.
porque viver a palavra é viver com Deus, ok? Um forte abraço e até a próxima lição da Escola Sabatina.